Olá, tudo bem? Você acredita no diabo? Se você acredita, é uma pena, porque Jesus nos fala inúmeras vezes a respeito de Deus, das leis de Deus, de como nós devemos fazer para alcançar o reino de Deus, que é nosso próximo estágio evolutivo, mas nunca se referiu ao diabo como um ser personificado. Diabo não existe. Diabo é uma palavra grega, diabolos, que quer dizer adversário. A mesma coisa Satanás tem o mesmo sentido, adversário, opositor, caluniador. Nunca representaram em passagem alguma. Na Bíblia eles representam um ser personificado. Satanás são as nossas tendências animalescas, é o nosso instinto primitivo, é o que nos prende à materialidade. Quando Jesus anuncia aos seus apóstolos o que iria acontecer com ele, que ele seria perseguido, que seria caluniado, que seria judiado, que seria crucificado, então Pedro tenta dissuadi-lo. Pedro tenta convencer Jesus a não fazer isso. Pedro acha isso tudo muito cruel e Jesus diz para Pedro: vai para trás de mim, Satanás, porque tu entendes das coisas dos homens, tu não entendes das coisas de Deus. Satanás é isso. Satanás é tudo que se refere ao apego à materialidade em detrimento das coisas do espírito. Satanás não é um ser. Por que então falam tanto em diabo, em demônio, em Satanás? Demônio é outra coisa. Demônio é uma palavra grega, demon, se escreve daimon, que quer dizer gênio ou espírito. Originalmente, lá para os gregos, isso se refere tanto a um espírito bom como a um espírito ruim. Platão, dos maiores filósofos da antiguidade, chega a se referir a Deus como o rei dos demônios, o maior dos demônios. Claro, o rei dos espíritos, o maior dos espíritos. No Novo Testamento, quase sempre quando se refere a demônio, está se referindo a um espírito impuro. Tem essa conotação de um espírito mau, mas é um espírito, não é um ser criado à parte. Se nós compararmos o Antigo e o Novo Testamento, nós vamos ver que há uma grande diferença nas referências a Deus. O Deus do Antigo Testamento é um Deus muitas vezes raivoso, ciumento, vingativo. É um Deus que fazia o bem e que fazia o mal. Quantas pessoas Deus mandou matar, ou Ele mesmo matou no Antigo Testamento? Você já contou? Deus no Antigo Testamento é o bem e também é o mal. É o bem para quem segui-lo, arrisca, e é o mal para todo aquele que o desobedecer ou aquele que não foi escolhido por ele. Então no Antigo Testamento não há a mínima necessidade de diabo, não há necessidade de uma figura negativa em contraposição a Deus, porque Deus já incorpora essa parte negativa. A grande maioria das religiões, as religiões antigas, eram assim. Essa ideia de um poder do bem e um poder do mal surge principalmente com Zoroastro ou Zaratustra, mais ou menos uns 600 anos antes de Cristo, na Pérsia, onde hoje é o Irã. O povo judeu esteve dominado pelos persas e foi deles que começou a tirar, a sofrer essas influências. Para os judeus, para quem segue a religião judaica, não há essa representação do mal. Eles não precisam disso. Foi o cristianismo em seus primórdios, tentando combater o que chamavam de heresias, ou seja, qualquer pensamento contrário ao seu, tentando combater as religiões pré-cristãs, que ajuntou todas as divindades que poderiam ser consideradas negativas e as personificou na forma do que se chama hoje de diabo ou de Satanás. Mas isso é uma invenção. Essa ideia de Lúcifer como príncipe dos infernos, como um grande rival de Deus, isso foi invenção de São Jerônimo lá no século IV. Santo Agostinho também promoveu muito essa ideia do diabo. Santo Agostinho, antes de se converter para o cristianismo, era maniqueísta. O maniqueísmo era uma doutrina fundada por Maniqueu, que pregava justamente o mundo composto por duas forças iguais e antagônicas. O mundo como uma eterna luta entre o bem e o mal. Santo Agostinho depois se arrependeu, influenciado por sua mãe, Santa Mônica, e se converteu ao cristianismo. É talvez o maior influenciador do cristianismo, depois de Paulo. Mas trouxe consigo esses conceitos de bem e mal. Até hoje nós temos essa ideia de maniqueísmo. O maniqueísmo se tornou sinônimo de quando há a existência de duas forças opostas, sendo que uma não pode ser admitida sem a existência da outra. Isso é muito utilizado pelos políticos. Então tem o governo e o antigoverno. Isso é muito utilizado no futebol. No estado como Rio Grande do Sul, onde eu vivo, existem dois times grandes, Grêmio e Internacional. E como a imprensa esportiva vive do futebol, eles vivem atiçando um contra o outro. Então o Grêmio não vive sem o seu adversário
e o Internacional não vive sem o seu adversário. É uma eterna guerra. A imprensa nacional tenta fazer isso com Brasil e Argentina, como se houvesse uma grande rivalidade verdadeira entre Brasil e Argentina, que na verdade não há. Mas para dar mais audiência, para atiçar os ânimos, eles inventam uma rivalidade que se transfere para o futebol entre Brasil e Argentina. E é em função desse antagonismo que há tanta torcida no futebol, porque é necessário a ideia de um inimigo, de um opositor, de alguém contra quem concentrar as suas forças. Foi assim com Hitler na Alemanha. Depois da Primeira Guerra Mundial, com o Tratado de Versalhes, a Alemanha foi humilhada, foi desarmada e passou por um período de grande pobreza. Hitler, para unir o povo em torno de si, se utilizou da ideia de um inimigo comum a todos os alemães, o judeu. Então todos tinham um inimigo, todos tinham uma ideia contra a qual lutar, e assim foi mais fácil unir o povo alemão em torno de Hitler. Hoje se utilizam, hoje e há muito tempo, há muitos séculos, se utilizam da ideia do diabo para unir as pessoas em torno de si. Para muitas pessoas, o que seria da vida se não houvesse o diabo? Contra quem lutar? Quem não reconhece Deus como amor, quem ainda se apega à imagem de um Deus severo, ciumento, vingativo, como é o Deus retratado no Antigo Testamento, pelo menos em algumas passagens do Antigo Testamento, quem não percebe que Deus é infinitamente misericordioso, justo e bom, a ideia do diabo é imprescindível. Quem criou o diabo? Se foi Deus que criou tudo, foi Deus que criou o diabo. Isso não tem menor sentido. O Quarto Concílio de Latrão, promovido pela Igreja Católica, determinou que o diabo foi criado bom, porque é assim que se formaram as crenças, na base de leis, na base do canetaço, e hoje as pessoas acreditam sem se questionarem. Então dizem que o diabo foi criado bom. Se utilizam então daquela ideia dos anjos caídos. Como pode um ser que foi criado bom, um ser bom, se tornar mal? Como pode alguém regredir? Como pode alguém retrogradar na sua evolução? Eu sou espírita e o espiritismo ensina que o espírito só progride, jamais regride. Ele pode até permanecer estacionário por um tempo, mas regredir jamais. O que ele incorpora de valores morais e intelectuais em si, ele jamais perde. E o universo nos mostra isso, o universo só progride. Como Deus permitiria que alguma coisa voltasse para trás, para baixo, que alguma coisa regredisse, que o espírito regredisse? Se admitirmos essa hipótese, essa ideia do anjo caído, ou que o espírito pode regredir, então qualquer pessoa boa pode se tornar má. Então o próprio Jesus poderia se tornar mal? Quem garante que vai ser bom para sempre? Isso não tem o menor sentido. Dizem também que o diabo tentou Eva. Lá não fala em diabo, lá fala em serpente. Imaginaram que a serpente representa o diabo. Da onde imaginaram isso, não sei. A serpente é um simbolismo. Pode se prestar a vários simbolismos, mas não quer dizer o diabo. O próprio Deus mandou Moisés fazer uma serpente no deserto. Deus não mandaria Moisés fazer um diabo. Isso está lá em Números, capítulo 21, versículos 8 e 9. O Paulo, quando se refere à serpente, ele fala em serpente, não fala em diabo. O próprio Jesus, se referindo a Moisés, diz que assim como Moisés levantou a serpente no deserto, assim convém que o Filho do Homem seja levantado. Isso está lá em João, capítulo 3, versículo 4. Será que Jesus está se referindo ao diabo? Jesus recomenda aos seus apóstolos que sejam prudentes como a serpente. Será que Jesus está dizendo que eles devem ser como o diabo? É evidente que não. Se foi o diabo que tentou Adão e Eva, então o mal começou com eles, não havia mal antes. Porque eles foram os primeiros habitantes, conforme que está na Bíblia, embora depois que Caim matou Abel e foi para outro lugar, ele se casou neste lugar e teve filhos. Se casou com quem? Toda essa história de Adão e Eva, no jardim do Éden, de que Deus caminhava no jardim pelas tardes para pegar brisa, isso foi a maneira que Moisés ou alguém encontrou para explicar as origens do homem, as origens das suas crenças ao povo da época. O que eu estou dizendo, você pode pesquisar para ver se é verdade ou mentira, pode buscar em livros, pode buscar na própria internet. Naquele tempo não havia nem livros nem internet. O povo era analfabeto, o povo era absolutamente inculto, sem conhecimento algum. Todo ensinamento para eles deveria ser dado com imagens fortes, como a imagem dos querubins que guardavam as portas do jardim do Éden. Essa imagem foi tirada, foi pegada de empréstimo dos povos da Babilônia, dos assírios. O povo da Bíblia foi escravo no Egito, foi escravo na Babilônia, esteve submisso a diversos outros povos várias vezes, sofreu a influência de vários povos. Vários aspectos do cristianismo
que se tornaram dogmas, foram tirados de antigas religiões, de outros povos. O aniversário de Jesus, por exemplo, comemorado no dia 25 de dezembro, era o aniversário, entre outros deuses. Vários deuses faziam aniversários dia 25 de dezembro, mas um deles era o deus Mitra, que era deus também no zoroastrismo, de onde se tirou a ideia do antagonismo entre o bem e o mal, de duas forças iguais opostas. Dizem que Isaías e Ezequiel se referem a Lúcifer como um anjo caído, um anjo que teria se rebelado contra Deus e caído aqui para perverter a humanidade. Mas é fácil perceber que eles estão se referindo a fatos que existiam na sua época. Isaías está se referindo ao rei Nabucodonosor. A própria Bíblia de Jerusalém reconhece isso. Nas 6 ou 7 vezes que na Vulgata Latina, na versão de São Jerônimo, existe essa palavra Lúcifer, ela tem sentidos diferentes. Até Jesus chama a si mesmo, lá no Apocalipse, de Lúcifer, ou estrela da manhã. Essa ideia do diabo foi muito utilizada, principalmente na Idade Média, com o surgimento da Inquisição, para perseguir a todos que ainda ousavam seguir religiões que não fosse o cristianismo, religiões pré-existentes, anteriores ao cristianismo. Então aquelas pessoas eram acusadas de heresias, eram acusadas de bruxaria e eram queimadas na fogueira. O diabo foi utilizado para isso. Essa figura do diabo tem sido utilizada como perseguição a todos aqueles que não pensam igual, a todos aqueles que não aceitam a ideia predominante. Algumas denominações religiosas vigentes hoje não viveriam se o diabo fosse abolido. Sem a ideia de diabo, elas não têm como seguirem adiante, porque o seu maior objetivo é perseguir o diabo, é combater o diabo. Não há o menor sentido na crença no diabo. O diabo foi uma invenção de mentes infelizes que perdura até hoje. O nosso inimigo somos nós mesmos. Nós temos o livre-arbítrio para escolher entre o bem e o mal. E as nossas más escolhas, aquilo que nos prende à materialidade em detrimento do espírito, isso é o diabo, isso é Satanás. Isso é o que foi retratado como essa ideia de Satanás, de adversário. É o nosso adversário interno. Deus é infinitamente justo, misericordioso e bom. Deus sempre perdoa, sempre nos oferece novas chances. A reencarnação é a maior prova da misericórdia de Deus. Nós temos a chance de recomeçar, de nos reharmonizarmos com o universo, de nos reajustarmos com nós mesmos e com o nosso próximo, através de uma nova chance com o esquecimento temporário do passado. Então nós esquecemos os nossos erros, esquecemos que estamos reencarnando próximo a alguém que pode ter sido nosso inimigo, muitas vezes no próprio meio familiar, e temos então a chance de recomeçar, de fazer de novo, de aprender a amar. Cada dia que começa é prova da misericórdia de Deus. Cada dia nós temos a possibilidade de fazer certo. Deus não seria sádico de nos manter à mercê do diabo, de um inimigo, que seria uma força oposta a ele? A troco de quê? Para que isso? Como é que podem acreditar que Deus, infinitamente justo e bom, criaria o diabo, permitiria que o diabo fizesse o que bem entende e condenaria os seus filhos, suas criaturas, criados por ele, ao fogo do inferno eterno? Diabo não existe, inferno não existe. Você não deve ter medo do diabo, você deve ter medo de você mesmo, dos seus maus pensamentos, das suas más palavras, das suas más ações. Se você não concorda comigo, não fique triste, o diabo continua existindo para você. Eu prefiro ficar com Deus, eu admito apenas a existência de Deus. Deus é grande demais para ter uma sombra contra o seu poder. Mas escolhas são escolhas. Força e paz para você. Se você gostou deste vídeo, clique em gostei. Ali embaixo tem o campo para você se inscrever. Se inscreva no meu canal e compartilhe este vídeo com as pessoas que você acha que possam se interessar por este assunto. Obrigado.